A gente recebe ele, Miguel Daúde, analista de economia e política, chegando aqui na programação da BMC News para nos ajudar a entender vários pontos. Muito obrigada, Daúde, pela sua presença. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a audiência. Muito obrigada, Daúde. Quero começar um pouco mais com sua análise política. A gente teve ali uma entrevista ontem do presidente Lula com repercussão de alguns assuntos, mas quero já abordar, acho que a parte mais polêmica desta fala dele foi justamente manter aquele posicionamento em relação a Israel, apesar, né, de ter colocado ali que ele não disse holocausto, que foi uma interpretação de Benjamin Netanyahu, mas ele reafirma, né, o posicionamento dele pró-Palestina, e aí a gente queria entender um pouco da sua leitura, até porque tivemos ali, durante os últimos dias, muitos desgastes em relação a essa questão levantada, né, quando o Lula deu aquela entrevista falando justamente ali, passando talvez o sinal vermelho desta comparação com o que aconteceu com o Holocausto. Quais são as implicações que você enxerga, Daúde, principalmente pelo fato de Lula não ter feito nenhuma sinalização, não só um pedido de desculpas ali em Israel, mas ao povo judeu? Bom, você sabe, né, que o presidente Lula ele não dá um passo sem ter certeza do que vai acontecer e do que ele quer, né? Essa decisão de sair em defesa da Palestina, do Hamas, que é um grupo terrorista que jamais poderia ser defendido, o único deslize que ele deu foi em relação ao Holocausto, né? Porque você não pode hoje comparar nada ao que foi o Holocausto. Foi uma ação, né, premeditada, uma ação engendrada, que acabou levando à morte de milhões de judeus. O que está acontecendo na Palestina é, sem dúvida nenhuma, um massacre, né? Porque você confina ali na Palestina 2,5 milhões de pessoas, não deixa entrar, não deixa sair, você não... tudo que entra para socorro é autorizado por Israel ou não, e você joga a bomba ali e acaba matando civis. É uma ação, eu acho, desproporcional em relação ao povo palestino. Não há como o Israel, que tem um nível de espionagem muito grande, né? Quem conhece um pouquinho ali, Israel sabe tudo o que acontece, ele tem informantes palestinos, ele sabia já desses túneis, ele sabe tudo, ele tem essa informação. Só que para pegar esses terroristas não é nada fácil, então ele joga a bomba. Aí o Lula externou o pensamento de muitos países, tanto que nenhum país da Europa, próprio Estados Unidos, Biden agora está percebendo que Israel tem que parar, dar uma trégua nesses ataques. Eu não vejo assim nenhuma repercussão, né, negativa em relação do que ele disse. Evidentemente, não poderia jamais, né, comparar o que aconteceu com o Holocausto. Então, portanto, ele sabe o que está fazendo. Lula, é um animal político que não dá um passo sem ter consciência, né, das consequências desse passo. É evidente que ele está sendo muito criticado, mas isso, na minha opinião, politicamente para o nosso país, não muda absolutamente nada. Errou, não devia ter feito isso. Muito bom dia para você, prazer conversar contigo. Eu queria seguir um pouco nessa conversa, até trazendo um pouco para movimentação que a gente está vendo lá em Brasília, até com o governo prometendo retaliar deputados que entraram com o pedido de impeachment ou assinaram o pedido de impeachment, pessoas parlamentares da base aliada ali muito questionados, né, nessa postura. O governo, a gente sabe, tem a caneta na mão, né, e quem fica na frente, a máquina passa por cima. Você vê prosperidade ou que vai prosperar algum tipo de movimento nesse sentido contra o presidente? E talvez os parlamentares que fizeram esse apoio ao impeachment, eles vão se retratar, eles vão voltar atrás, devem voltar atrás
por conta dessa promessa de retaliação? Olha, Felipe, eu não acho que isso vai acontecer. O Lula vai retaliar mesmo, né? E pedido de impeachment é político. Você sabe que o início de um processo de impeachment é político. Com liberação, né, de 20 bilhões de reais de emendas para os parlamentares, eu acho muito difícil esse pedido prosperar, né? Eu acho que retratação não deve haver, né? Não deve, porque o político que, eu vou assinar, assina, e depois falar, eu vou tirar minha assinatura. Pô, o que ele está ali fazendo? Ou ele pensa dessa forma ou não pensa dessa forma? Então, portanto, eu acho que não vai haver aí uma retirada, mas dificilmente, eu diria, jamais o Lula colocaria esse processo para andar na Câmara. E, infelizmente, tudo isso é negociado com o nosso dinheiro, né, Felipe? Essas emendas, hoje a gente tem o Legislativo que executa, tem o Judiciário que legisla, tem o próprio Executivo que também faz o papel de um dos poderes, né, que não o dele da nossa República. Eu não vejo, eu acho que isso apenas vai custar mais caro para o governo, aliás, para o povo brasileiro, né, essa brincadeira, porque é evidente que deputado ele vai negociar toda essa estratégia. Essa base aí, que segundo dizem, aliados de Lula, não, é a mesma base, né, os partidos que aderiram ao apoio ao Lula, só que muitos deputados não concordam com isso. Então, talvez esses deputados, que apesar dos partidos estarem na base, não concordam com isso e acabaram assinando. Hoje a questão partidária no Brasil é essa confusão, né? O partido, você vai se filiar a um partido, você fala, bom, esse aqui eu me identifico com ele, mas não tem nada a ver. Hoje, cada deputado é um partido, cada deputado ele age de uma forma, pensando no que é melhor para ele e nunca para o país. É uma realidade bastante complicada, né, Daúde? Sempre o pessoal pensando o que dá mais voto, o que dá mais apoio.